Meus amados irmãos, meus amigos, o texto dessa semana é o texto de Mateus capítulo 5, versículo 13. Lá Jesus diz aos discípulos: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Vocês são o sal da terra, e se o sal perder o sabor, para que vai servir? Vai servir para quê? Tendo perdido o sabor. Quando Jesus ele fala sobre a figura do sal, todos entendiam bem o que Jesus estava expondo ali, porque naquela época o sal era usado apenas não para dar o sabor aos alimentos, mas, sobretudo, para preservar os alimentos da corrupção, ou seja, da deterioração, para não apodrecer os alimentos. Então, onde havia sal, havia conservação. Por isso, Jesus disse aos seus discípulos que eles estariam conservando valores, conservando coisas boas que a sociedade estava perdendo já naquela época. Imagine hoje, né? A corrupção que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, né? A deterioração, né, dos valores morais, familiares, cristãos. Enfim, meu amado rádio ouvinte, desta forma Jesus ele chamou a atenção de todos para o sal. Isto fala diretamente a nossa conduta moral. Era isso que Jesus estava falando para os seus discípulos. Jesus ele queria que os seus discípulos agissem na contramão do que era normal já naquele tempo, que era a corrupção, a mentira, o engodo. E agora, a injustiça, diga-se de passagem, já naqueles dias. Tem gente que pensa que a injustiça acontece só hoje. Mas o país está vivendo uma crise de injustiça. Já havia injustiça nos dias de Jesus. Acreditem. Já havia injustiça naqueles dias, já havia corrupção religiosa, política, já havia corrupção e mentira em todas as ramificações imagináveis. Não apenas nos dias de hoje, mas desde aqueles dias até hoje, Jesus desafia os seus seguidores a serem diferentes. Então, quando Jesus disse que os seus seguidores, os seus discípulos, os crentes, haveriam de ser sal, era para preservar os valores morais também. Já daquela época, não apenas em discursos, não apenas em falácias, porque eu digo sempre que é muito fácil vir aqui no rádio e falar um bocado de coisas bonitas, é muito fácil vir aqui no rádio e apontar os defeitos dos outros, e nós, e os nossos defeitos, e as nossas dificuldades, e os nossos problemas. Então, como nós estamos lidando com isso? Apenas discursando? Ou vivendo lá fora a realidade da vida? Como pessoas sinceras, honestas, fiéis, que merecem confiança, ou nós estamos discursando aqui, e dentro dos nossos templos, e vivendo uma vida dissoluta, uma vida totalmente incoerente com aquilo que pregamos. Jesus, ele quer que os seus seguidores preservem os valores morais. Nós não podemos falar aqui de moralidade, de justiça, de integridade, de seriedade, e lá fora sermos imorais, sermos injustos, sermos pessoas que vivem uma vida dissoluta. Não é isso que Cristo Jesus quer para os seus seguidores. Ora, o sal age em silêncio. Ele não faz barulho, ele não faz nenhum estardalhaço, ele não grita, não, é devagarinho, ele trabalha ali, né, na surdina, como dizem os meninos, né, e vai fazendo o seu papel na sociedade, na comunidade, preservando valores que estão em decadência, e vai ali fazendo com que coisas boas sejam preservadas. Assim também deve ser a nossa vida diária, com a fé constante e transformadora. É isso mesmo, uma fé prática, visível, nas escolhas corretas, na honestidade, no respeito, no amor ao próximo, no temor a Deus.
É isso, meu amado rádio ouvinte. Quando vivemos de acordo com os princípios do reino de Deus, ajudamos a preservar o que ainda resta de valores na nossa sociedade. Porque é muito fácil a gente vir aqui e criticar os outros e falar sobre os outros. Mas o que nós devemos fazer de fato, meu querido rádio ouvinte, é preservar o que ainda resta de integridade nesta sociedade tão corrompida. Então Jesus faz um alerta muito sério. E se o sal perder o sabor? E se o sal perder a sua função? Como vai ser? Vai prestar para quê? Não vai prestar para nada, vai se corromper também. Então isto nos leva a refletir que quando o cristão se conforma com o pecado, abre mão da santidade, dos valores bíblicos, ele perde sua influência espiritual. E então, um sal sem sabor não presta para transformar. Então, aquilo que nós criticamos, nós nos tornamos piores do que isso. Então, nós temos que raciocinar a esse respeito. Que hoje possamos renovar o nosso compromisso com Deus acima de tudo. Vivendo uma vida íntegra, correta, com a fé que professamos a pessoa bendita de Cristo Jesus, Ele que domina os nossos corações e que deve reinar em nós e não a nossa própria vontade, que é corrupta e incorruptível. Ora, que a nossa conduta moral glorifique o nome do Senhor Jesus e que sejamos instrumentos de preservação em um mundo que está precisando urgentemente da presença de Deus. Meus queridos radiovintes, o que nós estamos precisando não é de políticos melhores, o que nós estamos precisando não é de líderes religiosos melhores, embora tudo isso, claro, eu acredito que você está entendendo aqui a minha linha de raciocínio. Lá no fundo, o que nós precisamos mesmo, meu amado rádio ouvinte, é nos apegarmos mais a Jesus Cristo, a sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Isso é o que nós precisamos, para que vivamos como pessoas que preservem os valores que ainda restam nessa sociedade corrupta e injusta. Que eu e você sejamos agentes transformadores que preservem os valores morais, os valores que ainda restam nesta sociedade tão corrompida. Que Deus em Cristo continue abençoando você e a sua família rica e abundantemente. Amém e amém.